No livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 19, um texto bastante conhecido. A nossa igreja, para quem ainda não está acostumado, a gente tem o costume, né? A gente tem um costume aqui, muitas das vezes, de dar seguimento a pregações que foram pregadas. Por exemplo, domingo retrasado, o pastor Davidson trouxe uma mensagem aqui a respeito do reino de Deus. Ele leu um texto que fala: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último. Se alguém quiser ser o maior, que se faça o menor de todos. Alguém lembra dessa mensagem? O pastor Douglas pregou aqui no domingo passado que tem que ter uma mudança de vida, uma transformação de vida. Glória a Deus. E o texto que Deus colocou no meu coração nesta noite é esse texto de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Zaqueu, o publicano. Amém? Amém. Todos abriram a Bíblia aí? Cadê a Bíblia, Verônica? Amém. Glória a Deus. Quem tiver Bíblia, compartilhe aí com os irmãos. Todos. Glória a Deus. Amém? Amém. O texto está dizendo assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje convém pousar em sua. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos, murmuravam, dizendo: do que entrara para se hospedar de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de quem? De Abraão. Porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Pode se assentar no seu lugar e glorificar o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa mensagem que todo mundo já conhece. Todo mundo já ouviu falar um pouquinho da mensagem de Zaqueu. O publicano, para quem não sabe, publicano era uma classe de pessoas que prestava serviço para Roma. Roma
era um grande império. Roma era a potência mundial da época. E Roma cobrava tributos aos seus súditos. Roma cobrava tributo às cidades que estavam sob os seus domínios. Roma cobrava imposto sobre todos aqueles que estavam sob os seus domínios. Houve uma grande evolução e revolução na terra no período do Império Romano. Por quê? O que Roma fazia? Roma invadia uma cidade, conquistava aquela cidade, e depois que aquela cidade estava conquistada, Roma vinha, abria estradas, fazia com que aquela cidade fosse bem vista, fosse uma cidade de fácil acesso, fosse uma cidade de segurança para aquelas pessoas que viajam, porque Roma colocava uma legião para tomar conta daquela cidade, para aqueles que entram e saiam com segurança. Esse era um dos marcos do Império Romano. Onde Roma entrou, ela conseguiu urbanizar aquela cidade. E era assim, aqui em Judá, em Jerusalém, em Israel, foi assim. E quando Roma entra e faz isso com a cidade, Roma agora começa a cobrar tributo das pessoas. Todos os homens acima de 18 anos que não trabalham para Roma, paga tributo, paga imposto. E aí, para não haver divergência de cultura, não haver divergência de língua, não haver divergência no seu dialeto, o que Roma fazia? Ela pegava as pessoas do próprio país, da própria cidade, e levantava aquelas pessoas com mais inteligência, com letra, que sabia ler e escrever, e colocava aquela pessoa para ser ali o representante romano para cobrar o imposto daquela cidade. E aí Roma agora começa a levantar pessoas dentro do povo judá, dentro dos moradores de Jerusalém, dentro do povo israelita, para cobrar do povo israelita os impostos devido a Roma. Só que Israel, só que o povo judeu, o povo que era acostumado a ser independente, o povo que teve uma história magnífica com seus reis, né? O povo de Israel teve história magnífica de conquista com Davi. Depois, passando de Davi, teve uma história magnífica com Salomão. E depois, na genealogia dos reis, eu coloco aqui o rei Ezequias, que também deu uma grande vitória, uma grande conquista para aquele povo, porque quando os assírios ali era uma potência mundial, quando os assírios queriam dominar o povo, e cercou Jerusalém, e cercou Judá para tomar aquela cidade, Ezequias se humilha na presença de Deus, e Deus dá a vitória a Ezequias e faz com que aquele povo que era a potência mundial perdesse uma guerra para um país pequeno. E a fama de Ezequias correu o mundo. A fama de Ezequias correu o mundo, porque ele venceu o exército mais poderoso. Mas aí Ezequias se sentiu grandão. Eu venci o exército mais poderoso.
Eu venci o exército que dominou o mundo. Pode dominar o mundo, mas não me domina. Ele se sentiu grandão e começou a chamar os povos que vinham visitar a ele. Os povos vinham de longe para visitá-lo. E ele começou a mostrar as riquezas, o poder e a glória que ele tinha. Estou citando aqui o que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 20 e capítulo 21. Mas aí Deus levanta um profeta, e o profeta chega a Ezequias e fala: Ezequias, você se ensoberbeceu, você cresceu demais, e o Senhor vai te abater. O Senhor vai te abater. Esses mesmos que você contou vantagem da sua grandeza, da sua glória, eles vão vir, vão invadir Judá e vão levar o povo para o cativeiro. O profeta ali então anuncia a queda de Judá para a Babilônia, porque o rei sentiu-se grande. Mas o problema, sabe o que é? Muitas das vezes a gente não conhece muito de história, a gente não conhece o contexto histórico. Muitas das vezes a gente fica aqui, lê aqui, somente aqui, para aqui. Mas a Bíblia fala assim: examinai as Escrituras. A Bíblia não manda somente ler, ela fala: examinai, estudai, buscai profundo. E muitas das vezes nós só ficamos na letra, perdemos a essência. Muitas das vezes somos crentes só na ler a palavra, mas perdemos a essência do cristianismo. Muitas das vezes somos servos de Deus somente na palavra, mas perdemos a essência de sermos servos de Deus. Muitas das vezes nós louvamos ao Senhor com palavras, mas perdemos a essência da adoração, porque a essência de adoração, ela não é de boca para fora, mas ela é daqui de dentro, ela é da alma, ela é do Espírito. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é apenas cantar em espírito, em verdade te adoramos, não é. Tem que sair daqui de dentro, tem que sair do centro da sua alma. E muitas das vezes nós estamos presos no discurso, estamos presos na nossa história, estamos presos naquilo que achamos que somos, e esquecemos de uma coisa: que se olharmos no profundo nós não somos nada. Mas muitas das vezes é necessário um choque de realidade para vermos que não somos nada. E muitas das vezes nós, pela letra, nós vamos aplaudir a história de Israel. Muitas das vezes pela letra nós vamos colocar rituais judaicos no culto brasileiro. Muitas das vezes pela letra nós vamos olhar para a Bíblia e falar: esse é o livro do povo de Israel. Mas não, irmãos. Para quem não sabe, nessa época que
povo de Israel era um povo avarento, era um povo de tupete alto, era um povo que gostava de olhar para cima. E posso falar com vocês uma coisa: esse povo, 90% deles é assim até hoje, por isso que só vive em guerra. Verdade. Você já pensou um país do tamanho do Brasil? Olha só essa exposição que eu vou fazer. Um país do tamanho do Brasil e tem vários outros países pequenos, vizinhos, e que faz fronteira com o Brasil. Mas aí vem o Brasil e monta um grande exército e cerca essas fronteiras e obriga aqueles países menores, falando: vocês não podem ter independência, vocês não podem ter armamentos, vocês não podem ter um exército próprio. Nós estamos aqui, nós que fazemos, que colocamos ordem neste lugar. Você acha que se nós fizermos isso com a Argentina, ela ia aguentar? Ela ia suportar? Se nós fizéssemos isso com a Venezuela, com todos os problemas que tem lá, com Cuba, com todos os problemas que tem lá, eles iam deixar? Não, né? A maioria das guerras que tem em Jerusalém e em Israel é por causa disso. Porque os povos vizinhos não podem ter a sua independência. E aí o que tem é clandestino. E aí ela vai para o confronto e vira guerra. Você reparou que é anunciado para guerra de Israel, Estado de Israel contra o Estado Islâmico. Muitas das vezes a reportagem não fala Estado Islâmico, fala Grupo Islâmico, não é? É assim ou não é? Por quê? Isso não pode ser independente, isso não pode ser taxado como Estado. Isso é um pequeno grupo que tem que estar debaixo da servidão de Israel. E aí, por tudo isso que eu estou falando com vocês, o que acontece? Roma vem e domina o povo. Roma vem e coloca pessoas para cobrar impostos do povo de Deus que se julgava independente. Lembra do discurso de Jesus em João 8, a partir do versículo 31? Que ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Qual foi a resposta daquele povo para Jesus? Fala: olha aqui, a gente nunca fomos escravos de ninguém, nunca dependemos de ninguém. Como diz o Senhor, que a verdade vai nos libertar se nós já somos libertos. Liberto de quê, irmão? Aquele povo foi escravo. Escravo, eu não vou lá no Egito não, mas foi escravo da Babilônia. Agora aqui está sendo escravo de Roma. Porque tudo que aquele povo planta, paga-se imposto para Roma. Tudo que os pescadores pesca, paga-se imposto para Roma. Tudo era para Roma. E aí o povo fala: não, nós já somos livres. Olha a arrogância daquele povo. Olha a prepotência daquele povo. Roma vem e coloca alguém agora para cobrar imposto daquele povo. E aquele povo, por avarência, por prepotência, começa a chamar aqueles que estão sob o trabalho de Roma como publicanos. Ah, você trabalha para Roma, você é traidor do povo. Você trabalha para Roma, você é traidor do povo. Então você é um publicano. E o texto que nós lemos, Jesus agora ele vem e ele está entrando numa cidade chamada Jericó. E ele entrando na cidade chamada de Jericó, e ali tinha um homem publicano, rico. Eu não sei se ele tinha 1,55 m ou menos, mas a Bíblia fala que ele era de pequena, e ele quer ver quem?
quer ver Jesus. E ele corre para ver Jesus. Ele sobe numa árvore para ver Jesus. E quando ele está vendo Jesus passar, ele é surpreendido. Por quê? Porque Jesus olha para ele e fala: desce, porque hoje convém pousar na sua casa. Preste atenção que o texto que nós lemos não vai relatar se Jesus já conhecia Zaqueu. O texto que nós lemos não vai relatar como Jesus sabia o nome de Zaqueu, mas o texto relata que Jesus chama ele pelo nome. Quando os judeus passavam, falava: lá um publicano, lá um publicano, mas Jesus já olha para ele e fala: Zaqueu, vem cá, porque hoje eu quero pousar em sua casa. Vem cá que eu quero pousar em sua casa. A Bíblia vai falar que ele desce alegremente e recebe Jesus. Agora eu tenho uma pergunta a fazer para você, para cada um de nós. Se Jesus falasse hoje, agora, se ele falasse para você que agora, fala: ei minha serva, ei meu servo, acabando um culto aqui, eu vou lá tomar um cafezinho e vou dormir na sua casa, você receberia Jesus? Você deixaria Jesus entrar na sua casa? Ou você olharia para Jesus e falou: Jesus, me espera só um pouquinho, deixa eu lá arrumar a bagunça. Deixa eu lá arrumar a bagunça, porque minha casa está bagunçada. Deixa eu lá arrumar a bagunça, porque na minha casa tem muita coisa que o Senhor não pode ver. Deixa eu esconder aqueles objetos que o Senhor não pode ver. Senhor, deixa eu entrar primeiro, porque eu tenho que mudar o canal da minha televisão, a estação da rádio que eu estou ouvindo. Senhor, deixa eu entrar primeiro, porque eu tenho que tirar aquelas roupas que estão no varal. Olha só, irmãos. Olha o que o Senhor está falando conosco aqui nesta noite. Você vai deixar eu entrar e arrumar a bagunça, ou você vai querer esconder a bagunça para depois eu entrar? Se você esconder a bagunça, vai chegar um momento que você vai tirar ela para fora. Mas quando você levar Jesus mesmo com toda a bagunça que está a sua vida, Ele vai arrumar a casa. Glória a Deus. Ele vai arrumar a casa. Glória a Deus. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja escondendo os nossos pecados, dentro daquilo que chamamos de modismo. Nós escondemos os nossos pecados dentro da nossa nomenclatura. Nós escondemos os nossos pecados nos nossos status. Eu sou cantor. Eu sou pregador. Eu sou missionário. Eu sou pastor. E aí escondemos os nossos pecados porque somos pastores, ou que somos alguma coisa. Chegamos dentro do nosso trabalho, escondemos o nosso pecado, porque lá todo mundo conhece, o fulano de tal é crente. A irmã é crente. E levamos Jesus para tudo quanto é lado, com os nossos pecados, o quê? Escondidos. Não somos sinceros de coração.
não somos sinceros, temos que aprender uma lição muito grande aqui com Zaqueu. Zaqueu quer ver Jesus, sobe numa árvore, ele desce da árvore correndo para receber Jesus. Ele recebe Jesus. Ele recebe Jesus. Ele não olha para as críticas, porque as pessoas vão apontar e falar lá, Jesus agora está com o pecador, Jesus agora está com o povo, ele não é santo, ele está com o pecador. Aqui esse texto vai quebrar, irmãos, aquele ditado mundano que diz: diga-me com quem tu andas, que direis quem tu és. Porque agora Jesus está com o pecador, e ele está andando com o pecador. Jesus, ele dizia: eu sou o filho do meu Pai que está no céu, eu sou o filho do Deus vivo, e agora ele está com o pecador. E pela linguajar do nosso cristianismo atual, do nosso evangelho atual, quem anda com o pecador, pecador é. Mas Jesus, olha, Jesus está aqui agora, falando para o pecador: ei, hoje convém eu entrar na sua casa, hoje eu quero pousar na sua casa, hoje eu quero ficar na sua casa. E quem recebe Jesus? O pecador. O pecador abre a porta para Jesus. Jesus entra. Mas quando Jesus entra, que eles estão ali alegremente, o pecador olha para Jesus, aleluia, e disse: aleluia, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens, da minha riqueza, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguém alguma coisa, eu vou dar a ele 4 vezes mais. Jesus vai olhar e falar assim: hoje houve salvação nesta casa. Leva Jesus para sua casa hoje. E sabe aquilo que talvez impede de você ter um relacionamento real com Jesus? Sabe aquilo que às vezes te traz vergonha de Jesus? Mostre para ele essa vergonha. Deixa ele tirar essa vergonha. Porque no momento que ele tirar, vai fazer igual Zaqueu, vai haver transformação e mudança. Não foi isso que o pastor Douglas pregou no domingo passado? Mudança. Mudança. Zaqueu mudou de vida. Mas deixa eu falar com vocês uma história que eu ouvi ontem de um pastor. Eu conversando com o pastor, ele nem sabia que eu ia pegar esse texto, ele começou a falar sobre isso. Zaqueu mudou de vida. Zaqueu se arrependeu, mas Zaqueu continuou com a sua estatura. Ele continuou pequeno. Glória a Deus. É por isso que eu falei de Ezequias. Ezequias era pequeno, Judá era pequeno, Jerusalém era pequena. O rei Senaqueribe rodeou, irmãos. O exército de Senaqueribe tinha 3 vezes mais do que toda a população de Jerusalém. Não era o exército, não, era de toda a população de Jerusalém. O rei Senaqueribe da Síria tinha um exército que tinha a população, que tinha 3 vezes mais do que o número da população de Jerusalém, contando com homens, mulheres e crianças. E quando Ezequias se humilha com um exército pequeno, o
o Senhor fala com ele: nesta peleja não tereis que pelejar. Não tereis que pelejar. O Senhor dá vitórias. Quando Ezequias cresce, Ezequias cai. Vou longe não. Quando Saul estava governando, e Saul vai à peleja contra os filisteus. Saul está lá pelejando contra os filisteus, era certeza de vitória para o povo de Israel. Aí surge um camarada com mais de 2,40 metros de altura, com uma circunferência enorme. E o povo de Israel, o exército de Israel, começa a olhar e tremer, ficar com medo. Valentes de guerra, generais, o próprio rei, todo mundo tremendo. E o que acontece? Deus manda um pastorzinho de aproximadamente 17 anos. Vai lá, meu filho. O pastorzinho chega, né? Pensa o camarada experiente de guerra. Camarada experiente de guerra. 2,40 metros no mínimo, né? Segundo alguns historiadores. 2,40 metros de altura. Vai pegar a circunferência desse camarada a 2,40 metros. Eu acredito que cada perna dele era 2 do lado. Não, 2 não, exagero. Mas cada perna dele, a circunferência da perna dele batia na minha cabeça, no mínimo. Vou passar. Aí tem um camarada que não sabe nada de guerra, de 17 anos de idade. Vai lá, derruba e mata o gigante. Glória a Deus. Vai lá, derruba e mata o gigante. Nós temos que aprender muito com isso, não é verdade? Nas redes sociais, no YouTube, você vai achar muitos vídeos com o tema assim: Deus escolhe o menor mata o gigante. Mas Deus está ensinando para nós que estamos aqui, pastor Davis, pastor Vai, missionários, missionário Eliezer e missionários que estão aqui. Precisamos aprender que para vencermos os gigantes que nos afrontam, a gente não pode olhar para o nosso tamanho, para a nossa sabedoria, para a nossa inteligência, para a nossa força, mas devemos olhar o quão pequeno nós somos, porque Deus escolhe os pequenos. Deus escolhe os pequenos. Está lá no livro de Coríntios, não é isso? Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes. Deus escolhe os sábios, os loucos para confundir os sábios. Por que nós queremos ser grandes, irmãos? Se quando Deus nos escolheu a gente era pequeno, fomos conquistados pela nossa pequenez. Sabe por quê? Porque quando a gente estava no lamaçal do pecado, o Senhor se apresentou tão grande para nós, e nós olhamos para Ele e falamos: quão pequenos. E hoje nós cantamos: grande é o Senhor, quão grande é meu Deus. E nós estamos dando status para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas lamentações. Estamos lutando com as nossas forças, estamos lutando com os nossos braços, lutando com os nossos braços. Nós nunca vamos vencer o gigante. Só vamos vencer o gigante quando reconhecermos que somos pequenos diante de Deus, que o nosso Deus é grandioso, que nosso Deus é poderoso. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Da grande massa
sistema. A massa evangélica está se curvando à política, pensando que se subirmos no poder seremos grandes. A massa evangélica está se curvando ao sistema corrupto, querendo consertar o sistema. E estamos esquecendo que nós não precisamos de ser grandes, nós não precisamos de se apresentar como um povo grande, nós precisamos de se apresentar como um povo de Deus, como um povo de Cristo. É muito triste quando eu ouço pessoas, pelo menos me abate, quando eu ouço as pessoas falar assim, ó, minha igreja tem tantos membros, tantas congregações, tanto não sei o quê, eu sou pastor de não sei quantos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mais triste ainda é quando eu vejo na internet ou pastores políticos falando: nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil, estamos caminhando para ser a grande maioria. Se nós unirmos, ninguém vai tirar o poder de nossas mãos. Agora é ano eleitoral, é ano de política. O que você vai mais ouvir é discurso semelhante. E vai falar assim: se nós evangélicos nos unirmos, nós vamos colocar a grande maioria de evangélicos nas prefeituras, nas câmeras de vereadores. Para quê? Para quê? Ontem eu estava numa igreja de um pastor que ele é candidato a vereador de Santa Luzia. E quando ele pegou o microfone, ele falou assim: eu não quero que ninguém aqui na igreja ou em qualquer lugar vote em mim, porque eu sou pastor. Eu quero o seu voto se você confiar e acreditar no meu caráter. Porque antes de ser pastor eu tenho caráter. Então não, ele falou: então não vote em mim porque eu sou pastor. Não vote em mim porque eu sou evangélico. Porque eu não serei um pastor na Câmara. Eu não serei um evangelho na Câmara. Eu serei aquilo que Deus colocou no meu coração para ser, que é defender as causas mais humanas. Irmãos, eu acho, isso é a minha opinião, que é assim que tem que ser. Olha, se o camarada chega para mim e fala: não, mas crente tem que votar em crente, já perdeu meu voto. Hoje sim, já perdeu meu voto. Porque antes de ser crente tem que ver o caráter. Porque tem muito crente aí que só tem discurso, só tem palavra, mas não tem atitude, não tem fruto, não tem qualidade de crente, não tem caráter de crente, não tem caráter de servo de Deus. Tem muitas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, estão na ignorância ou no engano, estão na ignorância e no engano. Mas quem é os crentes para ter o caráter, a humildade e a simplicidade que ele tem? Que ele tem. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma rádio, não sei se o David Diabetes vai lembrar, tinha uma rádio aqui em Belo Horizonte evangélica,
evangélica, acho que era 94.1, não lembro o nome dela. Essa rádio evangélica, todo pastor, qualquer igreja que quisesse ir lá ter um programa, podia ter. Qualquer pessoa podia ir lá falar nessa rádio. Tinha dia que essa rádio tocava louvor o dia inteiro, não tinha pausa para nada. E um dia eu descobri que o diretor, o dono da rádio, não era crente, não era pastor, e era alguém de uma religião que nós perseguimos. Era de uma religião que nós perseguimos. Era a melhor rádio que tinha. Eu falei aqui na última pregação que eu preguei, hoje em dia está difícil ouvir uma rádio evangélica. Está difícil. É muita teologia para pouca canção. É muito ensinamento errado para quem lê a Bíblia. Eu não leio e estou aprendendo assim, amém. Mas para quem lê a Bíblia tem muito ensinamento errado. E as rádios são de quê? São de povo evangélico. A rádio são de igrejas evangélicas. E é cada um defendendo a sua bandeira, a sua igreja. Menos o evangelho. Menos a palavra de Deus. Estou falando que as rádios não são boas. Deus opera, Deus pode salvar um programa de rádio, um programa de televisão. Mas eu estou falando que a gente podia fazer muito melhor. Esse homem abriu a casa dele para Jesus. Não olhou para a bagunça, não olhou para a vida que ele estava levando, não olhou para a situação que ele estava vivendo. Ele abriu a casa dele para Jesus. Jesus entrou. Ele se arrependeu e Jesus mudou a vida dele. Aí essa palavra é para nós. Nós queremos que Jesus entre na nossa casa. Queremos que Jesus salve a nossa família. Queremos que Jesus salve os nossos filhos. Queremos que Jesus salve os nossos. Que Jesus faça uma revolução, faça algo tremendo na nossa casa. Queremos. Mas nós, quando convidamos Jesus para entrar, nós escondemos a bagunça de Jesus. Tem que deixar Jesus ver a bagunça. Porque quando Jesus vê a bagunça, Ele vem, Ele limpa, Ele restaura, Ele transforma, Ele muda. Porque tem que haver arrependimento. Quem esconde não se arrepende, mas quem confessa se arrepende. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se arrepende sim. Aleluia. Glória a Deus. Aquele homem olha para Jesus e diz, Jesus olha para aquele homem e diz, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Vocês viram quando eu li a primeira vez, eu falei 2 vezes essa frase, filho de Abraão. Irmãos, nós precisamos entender um mistério, um grande mistério nas pregações de Jesus. Nós precisamos entender um grande mistério nas revelações de Jesus. Para o povo judeu, quem é estudioso aqui, quem é estudioso vai saber me responder. Para o povo judeu, quem foi Abraão? O pai da fé. Quem foi o reformulador da fé? Moisés. Na cultura judaica, quem é mais importante, Abraão ou Moisés? Na cultura judaica. Na cultura judaica, quem é mais importante é Moisés. Ele escreveu os Pentateucos, ele escreveu a história do próprio Abraão, ele escreveu a lei, ele diz os rituais da lei. Então, a grande discussão dentro do judaísmo é a lei de Moisés.
nós adoramos a Deus do jeito que Moisés nos ensinou. Sim, nós adoramos a Deus porque Moisés, fazemos sacrifício porque Moisés, nós obedecemos a lei porque Moisés, nós temos o livro da lei que foi Moisés que nos deu. Só que antes de Moisés, o pai da fé ouviu a voz de Deus, adorou a Deus, dizimou, ofertou, viveu a sua vida debaixo da fé e obediência, mesmo não tendo lei. E em vários discursos de Jesus, Jesus vai falar: esse é filho de Abraão. Pastor Davidson pregou sobre a mulher Finícia, né? A mulher cananeia, que Jesus vira para ela e fala: olha, nem em Israel vi tanta fé, pois essa também é filha de Abraão. Jesus, ao ouvir um discurso de um centurião romano, que o centurião romano tinha tanta fé em Deus, e ele sabia da cultura, ele sabia que o judeu não podia entrar na casa de um gentil. Ele olha para Jesus e fala: Senhor, basta só uma palavra que meu criado, meu servo vai ficar curado. E Jesus viu aquilo como uma fé e falou para ele: olha, nem Israel vi tanta fé, pois vão vir muitos e vão sentar também à mesa com Abraão. E Jesus agora fala: esse também é filho de Abraão. Por quê? Porque Abraão adora ao Senhor mesmo sem lei. Abraão dizima ao Senhor mesmo sem mandamento. Abraão oferece sacrifício de um cordeiro perfeito ao Senhor, mesmo sem ritual de purificação. É aqui que nós precisamos aprender uma grande lição. Precisamos voltar a adorar a Deus assim como Abraão fez. Assim como Abraão fez. Ele ouviu a voz de Deus, se curvou e se humilhou a Ele. Se alguém está mandando você a adorar a Deus, rituais judaicos, essa pessoa precisa ler o livro de Gálatas. Se alguém está ensinando a você a adorar a Deus, a guardar aquilo que é seu e não olhar para a necessidade dos outros, mesmo que esse seja subordinado a você, precisa ler o livro de Filemão para entender o mistério. Se alguém está falando para você, ensinando a você que é necessário passar por rituais de purificação, por rituais de quebra de maldição, por rituais de encontro com Deus, precisa ler os evangelhos e voltar a Cristo. A voltar a Cristo. Cristo precisa entrar na casa destas pessoas, assim como Cristo precisa entrar na minha casa e na sua casa. Aleluia! Sabe aquele ditado que diz: mude o mundo mudando primeiro você? Mude o mundo mudando primeiro você. Deixa eu falar para você um mistério que Deus me revelou aqui agora. Você quer levar Jesus para a sua casa? Você quer que Jesus mude a vida dos seus parentes e familiares? Você quer ter paz dentro do seu lar? Você quer ter paz dentro da sua residência? Você quer ter um sono tranquilo, aleluia, dormir em paz, dormir com tranquilidade? Abra o teu coração e deixa Jesus morar na casa que é você. Porque se Jesus não morar na
ficar. Abre o teu coração e deixa Jesus entrar. Abre o teu coração e deixa Jesus morar. Porque depois que Jesus morar dentro da tua casa e dentro do teu coração, aleluia, Ele passa, aleluia, a habitar dentro do teu lar. E aonde você coloca as plantas dos teus pés, Ele está contigo. Aonde você vai para a escola, você vai para o trabalho, você vai para casa. Aonde você estiver, Ele vai ser contigo. E Ele sendo com você, meu irmão, é como diz os hinos que nós cantamos: aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Você quer que alguma coisa aconteça na sua vida nesta noite? Você quer que alguma coisa aconteça dentro da tua casa nesta noite? Você quer que alguma coisa aconteça dentro da sua família nesta noite? Faça uma autoanálise. Faça um autoexame. Examine-se você nesta noite. Aquilo que precisa melhorar. Naquilo que você precisa entregar para Deus. Tem muitas pessoas que precisam entregar a língua para Deus. Tem muitas pessoas que precisam entregar a língua para Deus. Por quê? Porque tudo que acontece, ela está xingando, ela está reclamando, ela está falando palavrão, está xingando de tudo. Precisa entregar a língua para Deus. Está murmurando de tudo. Precisa entregar a língua para Deus. Tem pessoas que precisam entregar a mente dela para Deus. Porque na mente dessa pessoa só tem maldade. Tem pessoas que precisam entregar os olhos para Deus. Porque os olhos só procuram coisas que não prestam. Tem pessoas que precisam entregar o seu caráter para Deus, porque o caráter ainda não foi mudado. Tem pessoas que precisam entregar a vida inteira para Deus. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: Deus está aqui nesta noite. Ele está falando para mim e para você: entrega para mim, entrega. Ele está falando: entrega para mim. Deixa eu mudar, deixa eu transformar, deixa eu fazer. Eu sou o Senhor, deixa eu fazer. Eu sou o Senhor, deixa eu operar. Eu sou o Senhor, deixa eu fazer do meu jeito. Vai doer, mas vai ter resultado. Vai doer, mas vai ser bênção. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Filho do Homem veio para salvar aquilo que havia se perdido. Talvez eu estou falando para você que se perdeu. Talvez eu estou falando para você que não consegue achar mais o caminho. Jesus manda dizer para você que Ele é o caminho e que Ele está de braços abertos para você. Talvez você se perdeu porque foi magoado, foi machucado. Talvez foi um familiar seu que se perdeu porque foi magoado, machucado pela religião. Jesus está falando: eu sou o caminho, eu sou a cura e eu sou a salvação. Leve Jesus para a sua casa. Leve Jesus para o seu coração. Não importa a bagunça, não importa a situação, leve Jesus. Amém? Deus abençoe. Coloque sobre os seus pés para orar rapidamente. Aleluia. Glória a Deus.